Olá, pessoal, bem-vindos a mais um IciaCast. Estamos aqui em mais um episódio e hoje temos uma convidada muito especial, que é Larissa, paciente aqui do ICIA. E hoje a gente vai conhecer um pouco da história dela, né? Uma história muito inspiradora, para vocês conhecerem um pouco sobre Larissa, sobre a vida dela, né, aqui no ICIA, mas também fora e tudo que envolve isso. E falar um pouco sobre superação, sobre força, sobre amor, né? A gente vai falar muito sobre amor. Larissa, para começar, eu quero que você se apresente para o pessoal que está assistindo, que ainda não conhece você. Fale sobre você, como você chegou aqui ao ICIA. Olá, boa tarde. Eu me chamo Larissa Dawane, sou paciente do ICIA, tenho 19 anos. Cheguei aqui no ICIA ano passado com suspeita de um câncer e fui diagnosticada com osteosarcoma e fiz o tratamento e, felizmente, por causa do tumor, né, está avançado. Tive que amputar minha perna, mas foi difícil, mas estou aqui, estou na reta final, né? Já terminei o tratamento, estou só em acompanhamento. Eu acho que eu resumi um pouco, porque se eu for falar, acho que a gente passa hoje e amanhã eu ainda não termino de falar um pouco a minha história. Mas assim, para o pessoal entender um pouco assim sobre a sua chegada aqui até o ICIA, como você ficou sabendo, né, sobre o ICIA, assim, como foi esse seu encaminhamento para cá e como foi o início dessa sua trajetória aqui? Assim, quando eu cheguei, eu estava só com suspeita. Então, eu fiz a biópsia e eu fui para o hospital tomar uma coleta de sangue. Aí, eu soube diagnosticado que estava com câncer. Foi um choque e foi bem difícil saber a notícia e tal. Mas logo em seguida, a gente já teve que começar com o tratamento. Eu soube, eu acho assim, no dia 26 por aí. E eu voltei para casa, mas no dia 28 eu já estava de novo no hospital para começar a fazer as químio. Então, consegui ainda ir para casa, passar Natal e final de ano em casa. Mas daí já comecei com tratamento, fazendo todo o tratamento para ver se a gente conseguia diminuir o tumor, para a gente conseguir fazer a cirurgia. Mas só que, ao decorrer do tempo, com as químios, o tumor, ele não foi diminuindo, só que acabou ele aumentando mais ainda. E não teve outra, como se diz? Alternativa? Outra alternativa. A melhor forma teria que ser a amputação. Como eu falei, foi um período difícil, um período de... Quando eu soube que teria que ser amputada, meio que eu não queria. Eu disse, não, eu não vou fazer. Mas depois de pensar bem e tal, eu disse, não, vou fazer. Então, eu soube, eu acho que dia 7 por aí, mas no dia 11 de março, eu já estava no hospital para fazer a amputação. Então, depois da amputação, eu fui para casa, fiz a recuperação tudo certo. E, como eu falo, né, que se eu soubesse que depois que eu tivesse tirado a perna, a amputação, eu viveria tão bem, eu poderia fazer as coisas que eu não estava fazendo com a minha perna, porque foi uns 3 meses antes de eu vir para o ICIA, eu não podia sair da cama. Então, provável que eu completei ano, mas eu tive que ficar acamada, porque eu não conseguia colocar o pé no chão. Então, depois que eu tirei a perna, que eu fiz a amputação, eu consegui viver normal. Estava fazendo as coisas que uma pessoa com 2 pernas fazia. Então, hoje em dia, eu vivo super bem, com práticas, o meu equilíbrio, sempre fazendo fisioterapia. E eu estou bem, né? Como eu falei, terminei as químio, aí eu estou só em acompanhamento.
E assim, são muitos desafios, né? Porque você contando a sua história, teve esse primeiro momento do diagnóstico e aí todo o desafio de fazer as químios e um novo desafio por conta da amputação, né? Entre essa sua trajetória, assim, durante o tratamento, o que foi mais, assim, difícil para você? Para mim, o mais difícil foi a amputação. Eu considero assim, mais difícil a amputação e as químio, porque é meio assim, os enjoos e tal, era ruim, mas a amputação foi um pouco mais difícil para mim. Ter que aceitar que realmente eu teria que voltar a fazer tudo do zero. Eu teria que aprender a como andar com uma perna só, a ter o equilíbrio. Então, o mais difícil para mim foi a amputação. Mas, mesmo sendo tão difícil, como você falou, não imaginava que iria conseguir, assim, viver uma vida plena, que às vezes as pessoas acham que não vai, né? Assim, mesmo tendo sido amputada. Porque, como você diz, antes de amputar, você estava acamada, né? Sim. E é como eu falo, né? Que antes, quando eu soube que eu teria que amputar minha perna, eu disse, minha vida vai acabar. Eu não vou ser a Larissa de antes, que saía, que sorria, que brincava com a minha sobrinha. Então eu disse, acabou pra mim, eu vou viver numa cama igual eu já tô sempre. Mas foi completamente diferente, porque a pessoa, mesmo com a perna só, eu consigo viver totalmente bem e viver como qualquer outra pessoa. E durante todo esse período, você teve apoio de muitas pessoas, né? Da sua família e de todo mundo aqui no ICIA. Como foi, assim, para você, né? Esse cuidado, assim, dos outros, né? Nesse momento que foi meses tão difíceis, né? E com o diagnóstico e também com a notícia da amputação. Eu sei que, para quem, né, tá assistindo a gente, Larissa tá sempre por aqui com a irmã dela, com a família. Como é, assim, esse apoio? Assim, quando eu soube que estava com câncer, a minha família deu total apoio a mim, sempre esteve comigo nos momentos difíceis, nos momentos felizes. E sobre a QICIA, quando eu cheguei com medo, porque eu já ouvia falar do ICIA, mas quando eu cheguei, eu disse, meu Deus, eu tô com câncer, será? Então, eu cheguei muito com medo, que até uns tempos antes de pegar totalmente intimidade, eu entrava pela porta do ICIA de cabeça baixa na cadeira de roda. Mas quando eu cheguei, eu fui totalmente super acolhida. Até quando eu cheguei em casa, eu falei até pra minha mãe. Mãe, eu cheguei lá no ICIA e me trataram como uma criança, como um bebê. A menina lá da recepção me deu beijo, me chamou de minha menina. Eu achei tão, assim, estranho e fofo ao mesmo tempo. Até provável que na minha primeira consulta, eu já tinha 18 anos, eu ganhei uma boneca. Eu até tenho guardado em casa. Aí eu disse, mãe, eu gostei muito. Aí, ao decorrer do tempo que eu fui conhecendo, é sempre como eu falo, o ICI é minha segunda família. Porque sempre me acolheu bem. De tanto a enfermagem, médicos, as meninas do empresário, até os voluntários. Sempre foi um amor que eu me senti em casa, totalmente em casa. Então, o ICIA, junto com meus familiares, me ajudaram muito nesse momento tão difícil de tratamento oncológico. E você comentando sobre os voluntários, que é um pouco do assunto que a gente vai falar aqui um pouquinho. Vendo esse grupo, né, assim, dos voluntários de estar aqui para ficar com vocês, né, com os pacientes, enquanto está esperando ali uma consulta, né, ou logo no início ali de um possível diagnóstico, você decidiu se tornar voluntária. Sim. E aí, a gente está aqui também, né, eu tô aqui para te perguntar como foi essa decisão, assim, qual é primeiro, inicialmente, o teu contato, né, como paciente e com os voluntários, e aí, a partir disso, como foi que surgiu esse desejo, assim, de ser voluntária também, de estar no ICIA, mas também em uma outra função, né, em um outro papel, assim? Sim.
como eu falei, quando eu cheguei, eu fui super bem tratada por todos, pelo voluntário. E quando eu vinha para o ICIA, eu ficava vendo do jeito que eles me tratavam e o carinho que eles tinham com cada criança. E saía de casa, deixava seus afazeres para vir deixar um tempo, alegrar a vida dos pacientes. Então, isso foi cada vez, eu fui me apaixonando pelo o voluntariado. E na metade do meu tratamento, eu falei para minha irmã, eu quero ser voluntária. Ela fez, quer? Eu disse assim, eu não sei se eu posso. Aí ela fez, vamos perguntar a Cíntia? Aí eu perguntei a Cíntia, quando você terminar o tratamento, fale comigo. Eu disse, tá certo. Aí quando eu terminei o tratamento, passei um pouco assim, meio que tinha esquecido. Aí Cíntia, olha, vai ter seleção para voluntário, você vai querer participar? Eu disse, vou sim. Aí eu participei. Aí agora eu sou voluntária, mas eu sou completamente apaixonada pelos voluntários e pelo, como assim, o trabalho que eles fazem aqui, né? Porque eu, como paciente, eu pude ver o amor que os voluntários têm por cada criança, tanto criança ou jovem adolescente, o amor que eles têm. E isso foi me apaixonando mais ainda pelo ICIA e, como eu falei, eu queria ser voluntária também já para não deixar o ICIA, porque eu amo estar aqui no ICIA. Sempre eu perguntava à minha irmã, quando é que a gente vai para o ICIA? Antes, né, antes de ter as físio, eu passava um tempo que eu estava só fazendo as quimio, eu vivia mais nos hospitais. Não vinha para o ICIA. Aí eu perguntava, quando as meninas faziam minhas quimio, quando é que eu vou para o ICIA? Porque eu disse, eu gosto de estar lá no ICIA. Ela fez, eu disse, eu vou ser voluntária de lá, para eu estar lá. Os dias que eu puder, eu vou estar lá. Aí falaram, será mesmo que tu vai? Eu disse, vou sim. A demora é só terminar meu tratamento. Então, é um trabalho que eu acho muito lindo e por isso que tanto eu como a minha irmã, a gente se voluntariou aqui para o ICIA. Porque eu falo, é meio que, assim, nem tudo que eu faça poderá pagar o que o ICIA fez por mim. Mas eu sendo voluntária, é um tipo de... Eu consegui retribuir, não muito, um pouco para o ICIA e ajudar as crianças com o mesmo problema que o meu e servir de inspiração para uma criança ou um jovem que vai ter que ser amputado. E mostrar a eles que a vida não acaba depois de uma amputação. Você consegue viver super bem e até melhor. E acredito, assim, eu sei que o seu processo de voluntário começou há pouco tempo, né? Que a seleção faz poucos meses. E como estar desse outro lado, assim, né? Porque você é paciente, mas, assim, agora só em acompanhamento, mas também agora é voluntária. E você está lá na brinquedoteca, ali em contato com esses pacientes que estão chegando, que estão passando por aquele processo que você passou, né? Como é estar desse outro lado com essas crianças, esses adolescentes? É gratificante, poder ajudar eles até quando chega que vê com um avental, fica olhando assim, como assim? Ela não é paciente, o que ela está fazendo como voluntária? Mas é maravilhoso estar com eles e para eles verem que câncer não é o fim do mundo, assim, né? Assim, é difícil ter câncer, mas que a gente consegue vencer o câncer. Então, é muito bom estar lá, ajudar eles em tudo. Brincar com eles, eu já brincava antes, agora eu brinco mais. E quando vai ter alguma coisa, eles olham pra mim e cara, assim, hoje eu tô como paciente. Aí hoje eu tô como voluntária. Aí eu digo, hoje eu tô como paciente e voluntário. Mas é gratificante poder ajudar e ver cada sorriso. É meio que alegra o coração da gente. E aí, durante esses dias já que você vem como voluntária, né? Durante esse seu processo, o que te deixa muito feliz, assim, de fazer junto com eles? Sei que vocês brincam, mas também a conversa, né? O apoio ali, o que você sai de casa, assim, eu vou hoje lá pro ICIA ser voluntária porque tal coisa me faz tão bem, sabe? Assim, óbvio que o ser voluntário já é algo que
deixa seu coração, né, mais alegre, mais feliz. Mas uma coisa em específico, assim, que você podia contar pro pessoal de estar como voluntária no ICIA. Quando eu saio de casa, aí eu já penso, eu disse, eu vim quarto, aí eu fiz, será que vai ter muita criança? Aí pra eu poder brincar, porque sempre quando eu venho como paciente, eu meio que chamo todas as crianças, assim, maiores, né? Umas a gente pinta, outras a gente vai jogar jogos. Então eu faço, será que vão? Aí quando eu gosto de brincar com eles. A gente pintou umas camisas, então foi muito legal. Então, uma parte que eu mais gosto é as dos jogos, de jogar com eles. É bem legal. E principalmente, assim, pensando que nos maiores, né? Vendo, assim, você como uma inspiração e um exemplo de uma pessoa que é um pouco mais velha, né? Porque, às vezes, as crianças, elas têm um pouco da inocência, né? Dali, de vim para brincar. Mas os adolescentes, né? Os que já são estão um pouco mais conscientes daquilo, eles se fecham um pouco mais, né? Ali naquele momento de trocar uma ideia, de estar ali na brinquedoteca. Não sei se você já teve esse contato com alguém que seja um pouco mais velho, assim, que seja, tipo, adolescente, né? Como é estar com eles, né? Vendo que eles, às vezes, ficam um pouco mais na deles, assim. Sim. Uma parte também de eu querer ser voluntário, tanto foi pelas crianças, porque eu sou apaixonada por criança, mas também para os jovens, porque eu falo com experiência que eu cheguei aqui muito com medo e tal, então eu não me abria com as pessoas. Vim me abrir depois de muito tempo, eu consegui me soltar. Mas por isso dos jogos, que muitas das vezes, como eu não estou como voluntária, como paciente, e a brinquedoteca abre, eu chamo os adolescentes lá, vamos jogar? Aí eles olham assim como, que jogo a gente vai jogar se ali só tem jogo para criança? Aí eu, não, vamos jogar porque tem jogos para adolescentes e a gente pode se divertir. Então, quando eu tento chamar todos os adolescentes. Mas como sempre tem um que está quer ficar no canto dele na recepção. Então, mas eu chamo, disse, vamos. Aí não, eu digo, você tem que se abrir, por quê? É 10 anos sendo acompanhada pelo ICIA. Então, se a gente for ficar aqui na recepção, a gente não vai viver, não. Então, vamos distrair a mente, esperar tudo. Então, vamos brincar lá de jogos. Então, eu sempre que eu tô e tem adolescente, eu faço o possível de chamar todos para ficar na brinquedoteca, que é um jeito de distrair. Porque é um processo tão difícil, né, de se passar, assim, de fazer as químios, de vir para poder fazer um exame e ver ali com o médico qual vai ser a notícia, né, se vai ser algo positivo. Então, é um momento de esquecer um pouquinho, né, assim, de ficar um pouco mais leve, né, de tentar se distrair um pouco desse processo que é tão difícil, né? Sim, é um pouco para a gente distrair, que eu falo como paciente, ou quando a gente está nas químios, ou quando a gente está só em acompanhamento, que a gente vem mostrar um exame. Aí, quando a gente vem mostrar o exame, é mesmo que como fosse, será que vai dar tudo certo? Será que vai tudo errado? Será que vai dar tudo errado? Será que voltou? Será que não foi? Igual no meu caso, eu tinha feito, aí tinha aparecido 3 manchas no pulmão. Eu disse, meu Deus, e agora? Então, o que fazia eu esquecer um pouco quando eu estava no ICIA era os voluntários. Porque chamava quando eu estava sentada, porque eu sou voluntária e sou paciente, mas também tem o meu tempo que eu quero ficar lá só na cadeira sentada mexendo no celular. E foi o tempo que eu estava muito pensativa. Será que é um tumor de novo? Será que é câncer? Será? Então, o que fazia eu distrair minha mente quando estava aqui era simplesmente os voluntários, porque me chamava para a brinquedoteca. Vamos jogar um jogo? Vamos pintar? Vamos se distrair. Então, é isso. Então, os voluntários, eu acho ele essencial para o ICIA. Meio que... Lógico que o ICIA não ICIA sem os médicos, não, mas sem os voluntários também eles fazem toda a diferença aqui no ICIA. É o que faz a gente, como paciente, se alegrar. Tirar um pouco do nosso peso, da nossa angústia.
E aí, você falando assim com voluntários, como foi quando você chegou, né, tipo, no seu primeiro dia como voluntário, ou até mesmo na seleção de voluntários, né, de ver, assim, as pessoas saberem que você, além de voluntária, também é paciente, né? Sim, quando eu cheguei na seleção, muita gente ficou olhando assim pra mim. Como? O que ela tá fazendo aqui? Que pelo jeito, né? Eu ainda tava com minha cabeça, eu tava carequinha, né? Não comecei a feio. Pelo que ela parece ser paciente daqui do ICIO, que tá fazendo como voluntária. Então, quando eu expliquei a minha história e como surgiu a vontade de ser voluntária, meio que todo mundo se emocionou e tal. Aí, quando eu vim a primeira vez ser voluntária, aí quando eu cheguei na brinquedoteca que eu entrei, os voluntários pensavam que eu era paciente. E me chamaram. Vamos, senta aqui pra gente pintar. Aí Cíntia fez, não, vocês não estão sabendo, não? Ela é a nova voluntária aqui do ICIA. Aí fez, sério? Aí todo mundo ficou feliz. Até quando eu passava com o avental, aí dizia, sério? Você virou voluntária aqui do ICIA? Aí umas meninas diziam, eu sou sua fã já. Aí eu, meu Jesus. Mas eles agiram, meio que foi uma voluntária chegou para mim e disse que era uma felicidade. Estava muito feliz de ter uma paciente como voluntária, porque sabe que o esforço deles não está sendo em vão, de tirar um tempo para vir nos ajudar aqui, e que uma paciente, mesmo com suas dificuldades, com seus problemas e tal, quis se voluntariar. Aí eles ficaram muito felizes e muito emocionados, né? Acredito que porque eles veem que o papel deles, né, assim, tá inspirando outras pessoas. Sim. E aí pessoas que não têm ou não tiveram câncer, mas pessoas que também tiveram como você, né, de que, nossa, o que eu faço aqui realmente faz uma diferença, né, na vida desse paciente que veio, que tá em contato, né, comigo. Sim. E aí, a sua irmã também, junto com você, se voluntariou, fez a seleção no mesmo dia. E aí eu sei que, assim, ela não está aqui, mas o que é que você pode falar, assim, sobre vocês duas, né, assim, decidirem se voluntariar, né, de estar juntas nessa missão? Eu e ela somos inseparáveis, somos muito unidas, então, como eu falei, eu disse a ela, eu quero ser voluntária. Só que ela já tinha antes me falado que queria ser voluntária. Ela fez, Larissa, eu não sei quando tu vai terminar teu tratamento, mas eu tenho vontade de ser voluntária daqui. Eu disse, sério? Ela fez, mas também eu fiquei na minha. Eu disse, tá certo. Aí depois de um tempo eu disse, olha, eu também quero ser voluntária. Ela fez, eu disse, ela fez, então vamos ver se a gente consegue. Aí eu disse, tá certo. Aí eu tô vindo algumas vezes só, mas ela disse, semana que vem eu vou contigo, porque eu tenho que voluntariar. Como é que eu sou voluntária e ainda não fui? Mas ela é apaixonada, até como a gente faz parte de uma igreja, ela é uma professora, era professora das crianças, então ela sempre já teve contato com criança. Tanto ela como eu sou uma apaixonada por criança. E quando ela conheceu as crianças daqui, ela se apaixonou mais ainda. Ela fez, eu tenho que fazer parte desse trabalho maravilhoso que faz aqui no ICIA. E é tão bonito, né? Assim, a gente que acompanha, assim, você, né, e a sua família, desde o início, essa irmandade, né, entre vocês, de vocês estarem sempre juntas. E quando Cíntia nos comunicou, né, que as duas iriam fazer o processo da seleção, aí eu achei tão bonito, assim, de ver o quanto vocês são próximas, né? E acredito que esse elo entre vocês, né, foi o que ajudou muito, né, o teu processo, assim, de tratamento. Sim. Ela... No começo de tudo, quem estava era a minha outra irmã. Só que ela precisou se afastar por conta da gravidez. Então, ela já começou comigo. Mas ela sempre esteve do começo da minha químio até o final da minha químio. E ela foi essencial, porque no começo tinha dias que eu estava triste e ela me ajudava, me dava palavra de conforto.
E me ajudava muito que até eu olhava à noite, quando eu acordava no hospital, eu olhava para ela dormindo e disse, meu Deus, eu disse, meu Jesus, como é que ela tá tão cansada? Ela ainda continua vindo comigo, porque ela não trocava. Ela meio que ficava com medo de trocar com outra pessoa e eu chamar durante a noite e não acordar e ficar assim. Então, ela trocou ainda uma vez, mas mesmo assim, no outro dia ela já foi, porque ela se preocupa. Se preocupava, a gente se preocupa muito comigo. Ela diz que a gente somos bem próximas da idade, mas ela diz que eu sou como uma filha para ela. Então, ela é maravilhosa, né? Então, ela sempre me ajudou muito. Então, disso aí ela fez você voluntária e eu também. E a gente já era um pouco unida antes, mas depois do tratamento, depois que eu soube que tinha câncer, ela ficou me apoiando sempre. Ela diz assim, ela diz, você e a minha outra irmã a gente nunca vai soltar a mão. Então foi o que me ajudou, porque tinha momentos que eu não aguentava de dor e tal, eu chegava até a pedir a morte. Então ela fazia, não peça, peça a Deus vida e cura. Então ela me ajudou muito. E eu não via, né? Ela foi uma pessoa muito forte para mim. Ela é uma pessoa de uma força que ela nunca... É uma pessoa que ela nunca sequer chorou na minha frente. Sempre quando ela queria chorar, ela ia para o banheiro, desabafava, mas nunca chegou para mim e disse assim, eu tô tão cansada, deixa eu ficar em casa uma vez. Não, quando eu dizia... Até hoje, ela tá me deixando assim, eu digo assim, me deixa voar, menina, solta meu pé. A gente é irmã, mas a gente se estranha, me solta. Você me trata como uma criança. Ela fez, eu vou deixar você ir para o centro só quando você terminar as suas químias. Então, agora ela me deixou mais livre, eu venho pro ICIA só, mas quando tem uma consulta, eu digo, é consulta. Eu disse, eu vou só. Ela fala, não, você não vai só, não. Eu vou com você. Sou menina, eu já sou de maior. Deixa eu ir só. Ela fez, não, porque você não presta atenção nas coisas ainda. Tem vezes que você fica meio assim, não, deixa eu ir. Então, ela toma conta de tudo. Quem vê, pensa, ela é sua mãe? Não, ela fala, não, eu não tenho nem idade, eu não tenho idade, mas eu não sou mãe dela, mas é meio como se fosse uma mãe pra ela. Isso. E qual é o sentimento, assim, né, de depois de ter passado por tantos desafios juntas, né, durante esse processo, de vocês agora estarem numa nova fase, né, sendo voluntárias juntas e agora também ela deixando você voar um pouquinho. É gratificante, porque só de pensar que a fase mais difícil passou, a gente fica mais tranquila. E sobre o voluntariado, eu ainda estou esperando ela vir fazer comigo. Que aí, até agora eu só vim só. Ela tá querendo, a gente vai vir junta. Então, é gratificante ter ela como irmã e voluntária também. Então, a gente tá vivendo nossos melhores momentos. Os melhores dias de pós-químio, pós-tratamento e agora vida nova com voluntário. Então, a gente quer fazer muito aqui por Ucia, que a gente puder ajudar como voluntário, tanto com conselho, com brincadeira, com amor, porque o ICIA é movido pelo amor. Então, a gente se orgulha muito em fazer parte da família do ICIA e da história do ICIA. Com certeza, vocês fazem. E a gente vai se aproximando do fim desse episódio, mas já nesse processo, assim, de ser voluntária, né? Qual é, assim, essa experiência que você está tendo? O que te faz ter ainda mais alegria, assim, de viver, né? De estar aqui? Porque
acredito que quando um paciente, né, alguém chega aqui no ICIA, nesse sentido do diagnóstico, poderia ser um lugar que você não quisesse estar, né, Sim. por ter essa característica da doença, né, dessa dificuldade. Mas contigo e com a sua irmã, né, e com outros pacientes que a gente também tem como voluntárias, é uma experiência totalmente diferente, né, de chegar ao ICIA e decidir permanecer, né, de outras formas, e você permanecendo como voluntária, como está sendo essa experiência? Ah, tá sendo maravilhoso. A experiência é porque, na minha parte, eu quis ser voluntária porque, igual eu falei, chega adolescente, criança com medo de tudo que vai passar. E eu também porque eu quero ver o pós. Porque o câncer tem cura sim, e é muito gratificante. E eu quero fazer parte do começo ao fim, porque a gente se alegra. Tanto nós que somos paciente oncológico e vemos outro paciente vencer o câncer, é como a gente tivesse vencido novamente. Então, ser voluntário, para mim, o voluntário quis para ser isso, para ajudar quem está chegando, para ajudar da forma que eu puder, da forma que eu consigo, e para ver a vitória de cada um vencendo o tratamento, vencendo o câncer. Larissa, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pacientes, né, tantos dos que são aqui do ICIA ou daqueles que podem chegar, né, que vai estar assistindo esse episódio, é uma mensagem de apoio, assim, né, sobre essa dificuldade quando você descobre que vai passar, né, por esse processo do tratamento. Eu quero falar que não é fácil saber que está com câncer. O tratamento também, se eu falar que é fácil, não é. Mas saber que cada químio, cada enjoo que tiver, vai valer a pena. Porque o câncer, ele tem cura sim. E como eu gosto de falar, que eu sou prova viva disso. Porque eu me considero que eu venci o câncer e, como uma paciente aqui do ICIA falou, uma frase, e ela me tocou muito, e eu sempre gosto de falar a ela, que o câncer, eu tive o câncer, mas o câncer nunca me teve. Então, foi uma palavra que me tocou muito e toca também, eu tenho certeza que outros pacientes com câncer, que o câncer, a gente não deve levar ele como eu tô com câncer, acabou a minha vida, eu vou morrer. Não, saiba que o câncer ele tem cura e o tratamento é doloroso, mas saiba que vai valer a pena. Cada processo que a gente tiver vai ser difícil, mas o pós é maravilhoso. Então, isso que eu falo, você que tem câncer, não desista. Não fique triste, não desanime. Eu sei que vai ficar porque tem momentos na nossa vida que não é fácil e que a gente vai lidar de um jeito, mas durante o tratamento a gente vai vir vários pensamentos negativos, mas também a gente tem que pensar nos pensamentos positivos. E sim, quando eu soube que estava com câncer, eu me questionava muito a Deus, meu Deus, por que eu? Por que eu? Porque eu tenho tanta gente no mundo, tanta gente mal, que faz coisa ruim, não tem. E eu, uma pessoa, uma jovem que não viveu quase nada, uma adolescente, né? E tô passando por isso. Mas saiba que a gente não deve mais se perguntar por que eu, mas sim pra que eu. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Então, a gente não sabe hoje o porquê de estar passando por isso. Mas sabemos que lá na frente, Deus vai dar a resposta, o porquê de ter tudo acontecido isso. E que a vitória vem aí.
Então, nós, pacientes oncológicos, tanto daqui do ICIA, quanto de outros, né, de outros cantos, saiba que o câncer tem cura sim. E que persista no tratamento, que logo, logo vamos estar todos nós em posse de vitória. Ai, que lindo. E você se torna outra pessoa, né? Porque você estava falando assim, às vezes você não entende o porquê disso estar acontecendo com você, mas depois de uma caminhada no tratamento, você entende, né, assim, todo o processo. Mesmo tendo sido muito difícil, você se torna uma nova pessoa e com certeza a sua família, né, a vida das pessoas que estão próximas a você muda de sentido, né? Sim. Se tornamos umas pessoas mais fortes. Muitas das vezes Deus faz a gente passar por coisas para a gente se tornar mais forte. Então, eu falo por mim, eu me tornei uma pessoa mais forte, com uma mentalidade maior, porque antes eu pensava numa mentalidade mais, e tal, mas agora penso na minha mentalidade é mais sobre saber o futuro e tal. Então, eu posso dizer que eu me tornei a pessoa mais forte depois do câncer, porque eu consegui lutar contra ele e consegui vencer ele. Então, é isso. E além dessa mensagem para pacientes oncológicos, né, dessa força, para quem deseja se tornar um voluntário que vai estar assistindo a gente, o que você diz para essas pessoas? Que vale a pena. Se você tem um desejo no seu coração de ser voluntário, saiba que não vai ser em vão. Só de você chegar aqui e ver cada sorriso no rosto, quando você estiver brincando com eles, cada sorriso é gratificante, enche o nosso coração de alegria. E saber que a gente vai poder tirar um pouco, né, do sofrimento deles é gratificante. Então, para quem tem um desejo de ser voluntário, saiba que você vai entrar aqui no ICIA e você não vai querer sair mais. Porque é maravilhoso estar junto com as crianças, os adolescentes, com todo mundo, né? No caso, o ICIA é maravilhoso. Larissa, obrigada pela sua participação aqui no ICIAcast. Foi muito prazeroso, assim, para mim, escutar um pouco da sua história, mesmo já conhecendo também. Tenho certeza que o pessoal também que vai estar assistindo gostou de saber. E digo para vocês, né, de que quem quer ser voluntário entre em contato com o ICIA para poder saber como funciona, para fazer o processo de seleção e para ver de perto também, né, histórias como a de Larissa aqui, histórias de superação e principalmente de muito amor. Larissa, muito obrigada. Nada. Eu que agradeço. Pessoal, acompanha a gente nas redes sociais do ICIA, aqui também no ICIAcast, e qualquer dúvida, qualquer coisa que você quiser ficar sabendo, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais e também pelo Instagram, pelo telefone do ICIA, e até a próxima. Foi.